pessoal, espero que estejam bem por aí. Muito obrigada pela companhia aqui na nossa Casa na Arte. Hoje a nossa conversa é sobre as cidades agora visíveis. Por que esse título? Eu tenho aqui comigo esse livro super popular, talvez um dos mais conhecidos e citados, do escritor italiano Italo Calvino, na verdade nascido em Cuba em 1923, mas depois, claro, né, filho de pais italianos, pesquisadores, cientistas, ele se torna um literato muito conhecido, um dos nomes, dizem, mais importantes da literatura mundial do século XX. Este livro foi originalmente publicado na Itália em 1972, Le città invisibili, em português, As Cidades Invisíveis. Aqui a gente encontra um conjunto de narrativas bem breves que compõem uma história maior em que o viajante explorador de Veneza, Marco Polo, ao retornar ao império a que ele serve, do imperador mongol Kublai Khan, ele traz as histórias para contar na sua bagagem, porque ele visita as terras deste império e encontra cidades as mais diferentes, as invisíveis, né? E as pouco visíveis e imagináveis, porque são tão oníricas muitas vezes, tão inverossímeis enquanto cidades, que aí sim é que ficam ainda mais belas e interessantes. E a gente nota que deste livro e destas descrições que faz Marco Polo, destas cidades que ele encontra por onde anda, servem de inspiração para arquitetos, engenheiros, desenhistas, artistas, estudantes de cursos em que este livro é lido e trabalhado. E aí há muitas cidades já visíveis que foram desenhadas por essas pessoas que tiveram interesse em tentar seguir à risca as descrições que aparecem aqui, para tentar talvez tornar visíveis essas cidades, para ilustrar, apresentar algum trabalho que faça com que a gente possa vê-las. Ricardo Lavoura, por exemplo, disponibilizou um dos seus trabalhos, é uma aquarela que representa a cidade de Otávia, que aparece aqui no livro, fruto de um trabalho que ele fez depois de um curso sobre o livro. Agora, mais recentemente, no ano passado, em 2020, a arquiteta Karina Fuente, em Lima, no Peru, ela também publicou a última série que ela prometeu realizar com todas, né? Agora a última conclui um projeto de representação visual através de desenhos, agora recentemente, principalmente com papel e nanquim, em que ela faz todos os desenhos, os retratos, as representações das cidades que aparecem aqui. Gente, é um livro realmente muito lido, e talvez o mais lido por pessoas que não são da área de letras, da área da teoria literária, da crítica de literatura e de arte, enfim, principalmente aqueles que têm interesse pela cidade, a cidade como tema, como objeto de estudo, urbanismo, arquitetura, pessoal que pensa mobilidade na cidade, planejamento urbano, metropolitano, enfim. Então é um livro que ganha leitores os mais variados no mundo todo, principalmente com essa propensão, né, e com essa preocupação. Mas o próprio autor, o Calvino, num outro livro intitulado Seis Propostas para o Próximo Milênio, ele fala da nossa dificuldade de pensar por imagens ou de imaginar, de fechar os olhos e tentar ver de modo interno o que a gente lê, parar, pensar sobre o que se lê. Ele até tem, nesse trecho ele diz, a gente tem dificuldade às vezes de fechar os olhos e de imaginar aquela, né, a decifração dos caracteres pretos sobre a página em branco que a gente lê, né, decifra e interpreta. Às vezes cai em um lado, né, em um oposto da questão aí, em um polo,
né, no tolher a criatividade e a imaginação, ou seja, não conseguir realmente imaginar e só seguir de modo literal o que se lê, ou no outro ponto, no outro polo, você ter só delírios e fantasias assim um tanto irreais, impensadas e que não se sustentam tanto, né? Então, tendo em vista também essa consideração que ele faz, esse olhar um pouco crítico que ele traz de nos acusar de não conseguir um pouco fechar os olhos e imaginar, eu quero fazer um convite a vocês aqui agora neste vídeo para que fechem os olhos para ouvir a leitura que eu farei de uma das cidades que aparecem aqui nesse livro. Que tal? Né? É uma experiência interessante, é uma experiência nova. Fechem os olhos, por favor, se quiserem viver essa experiência, que eu farei a leitura, que é a descrição que Marco Polo faz de uma das cidades que ele visita. Tem por título As Cidades e as Trocas número 2, porque todos os contos aqui, essas pequenas narrativas, têm títulos idênticos, porém com numerações diferentes, como se fossem séries de uma mesma fotografia, de uma mesma gravura, de uma mesma aquarela. É até curioso, né? Então, as cidades e a memória, as cidades e o desejo, as cidades e os nomes, né? E o nome, e aqui tem as cidades e as trocas. Foi a de número 2 que eu escolhi. Vocês vão conhecer agora a cidade de Cloé, que é um nome que eu particularmente adoro. Então espero que vocês gostem, mas vamos fazer essa experiência. Fechem os olhos e tentem imaginar por conta própria, cada um a sua própria cidade de Cloé, já que eu acho o espírito um pouco do livro é este. Vamos lá? Em Cloé, cidade grande, as pessoas que passam pelas ruas não se reconhecem. Quando se veem, imaginam 1000 coisas a respeito umas das outras. Os encontros que poderiam ocorrer entre elas, as conversas, as surpresas, as carícias, as mordidas. Mas ninguém se cumprimenta. Os olhares se cruzam por um segundo e depois se desviam, procuram outros olhares, não se fixam. Passa uma moça balançando uma sombrinha apoiada no ombro e um pouco das ancas também. Passa uma mulher vestida de preto que demonstra toda a sua idade, com os olhos inquietos debaixo do véu e os lábios tremulantes. Passa um gigante tatuado, um homem jovem com os cabelos brancos, uma anã, 2 gêmeas vestidas de coral. Corre alguma coisa entre eles, uma troca de olhares como se fossem linhas que ligam uma figura a outra e desenham flechas, estrelas, triângulos, até esgotar num instante todas as combinações possíveis. E outras personagens entram em cena. Um cego com um guepardo na coleira, uma cortesã com um leque de penas de avestruz, um efebo, uma mulher canhão. Assim, entre aqueles que por acaso procuram abrigo da chuva sob o pórtico, ou aglomeram-se sob uma tenda do bazar, ou param para ouvir a banda na praça, consumam-se encontros, seduções, abraços, orgias, sem que se troque uma palavra, sem que se toque um dedo, quase sem levantar os olhos. Existe uma contínua vibração luxuriosa em Cloé, a mais casta das cidades. Se os homens e as mulheres começassem a viver os seus sonhos efêmeros, todos os fantasmas se tornariam reais e começaria uma história de perseguições, de ficções, de desentendimentos, de choques, de opressões, e o carrossel das fantasias teria fim. Acabo aqui a leitura da descrição que é feita da cidade de Cloé. E aí, como é que foi a experiência? Conseguiram fechar os olhos, imaginar e sentir? Me contem aí nos comentários, por favor.
Eu prometo que eu volto com outras experiências assim e outras leituras na próxima semana, então continuem acompanhando o nosso projeto aqui na Casa na Arte. Espero que tenham gostado. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais.